Alexandre, boa tarde. Quem nunca foi traído é porque não sabe? Olha só, essas, essas fórmulas gerais, universais, né? E é muito difícil a gente ter esse tipo de resposta, Lucas, sabe por quê? Porque as próprias pesquisas também podem ser traídas com as respostas das pessoas, né? Então, às vezes, você não encontra ali uma fidedignidade em relação a isso, né? Até porque a questão de falar de traição, quando a gente fala dessa entrega errada, vamos dizer assim, até porque se a gente pegar a palavra traição ao pé da letra, ela vem de tradere, que olha só, essa palavra tradere, ela origina tradição, que é quando eu entrego algo para alguém, como por exemplo da família, uma herança, é uma entrega certa. E quando eu falo em traição, é uma entrega equivocada, uma entrega errada, uma entrega que você acaba traindo um sentimento, você acaba traindo um laço, um acordo, enfim. Então, quando você faz essa entrega errada, a gente chama de traição, né? Então, tradição e traição são primas. Uma é uma entrega certa e outra é uma entrega errada. Então, é difícil a gente conseguir conceber qual é uma estatística em geral quanto a isso, né? Você vai saber ou não. Por que a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo no relacionamento? Porque uma das bases do relacionamento é a confiança. A palavra confiança significa com fé. Então você não fica ali buscando as coisas, você não fica stalkeando no bom português, como se diz, porque aí já não tem mais a confiança. Então uma das bases do relacionamento é justamente confiar. Então se você confia, você supõe que as coisas estão indo bem, porque você não vai ficar ali sempre buscando o contrário. Então é difícil responder essa pergunta de forma muito imediata. Quando acontece uma traição, Alexandre, as pessoas buscam justificativos. Porque o relacionamento já está na mesmice. Porque já não estávamos bem. Então busca-se justificativas. Mas também tem casos de traição da pessoa ser sem vergonha mesmo, né? Para pular a cerca. Uhum. Eu nem sei se tem essa diferença, né? Entre as duas. É porque é tudo traição, né? Não muda nada. O argumento que você vai usar para um ou para outro ainda não muda o fato de você desfaz traiu. a traição. E veja bem, muitas vezes a traição ela entra numa cultura da masculinidade tóxica que a gente chama, né? Que para muitos homens, isso é muito comum, né? Nessa questão do machismo, de haver uma espécie de troféu por ter várias pessoas simultaneamente ou coisa assim, né? Como se fosse uma coleção de pessoas, tratando as pessoas assim como objeto, né? Existem outros casos também que pode haver essa necessidade que a pessoa sente de viver algum risco. Só que você também coloca a confiança em risco, você desfaz ali justamente toda uma relação. Então, tudo isso pode acontecer e tem dificuldade, às vezes, de você encerrar um relacionamento, providenciar uma traição, providenciar que ela, inclusive, seja descoberta para que o outro, às vezes, termine o relacionamento, terminando sempre da forma pior possível. Então, é sempre um problema. E é sempre importante que haja o espaço do diálogo, que haja a conversa, que cada casal ele arranje quais vão ser as regras do relacionamento. Então, um casal que ele discuta as questões e que se houver qualquer dificuldade, insatisfação dentro do relacionamento, que de preferência seja resolvido dentro do relacionamento. Porque a gente tem casos, Alexandre, de pessoas que vão trair numa situação de Dia dos Namorados com a mulher grávida. A gente tem o caso da Preta Gil passando um tratamento super delicado de câncer e recebe uma notícia dessa de traição. Como é que fica o emocional da pessoa? Realmente a forma como você recebe a notícia, vive essa situação, faz com que tudo com que você viveu com a pessoa, do momento da traição para trás, também sofra abalos. E você dali para frente também começa a ter dificuldades de lidar com a confiança, também afeta a própria pessoa com a sua autoestima. Algumas pessoas, Lucas, inclusive, começam até a se sentir em alguma medida culpadas, o que eu poderia ter feito, né? Então, assim, mexe bastante com a pessoa e há essa possibilidade do perdão que muitas vezes as pessoas acabam lidando com essa situação dessa forma.
Um agravante para esses casos também é quando ele se torna assim, no bom português, na boca do povo, né? E aí tem muitas opiniões diferentes, cada um vai querer se envolver na sua situação de formas diferentes. Isso gera ansiedade, isso gera expectativa, mal-estar, angústias. Também acaba fazendo mal para a pessoa que está passando por essa experiência. Então, é importante que seja o quê? Pensado da melhor forma possível, com a maior responsabilidade afetiva possível, com a própria pessoa, né? Que a pessoa que passou por isso, que ela possa também saber qual é a melhor forma dela lidar com isso. Em geral, a gente recomenda o quê? Nessas situações que haja um tempo para tal, que não tome, às vezes, decisões muito radicais, de um modo muito imediato, né? Então, que a pessoa ela precisa elaborar essa situação, tomar uma decisão, até para que ela mesma não adoeça. Então, a gente tem que preservar também a saúde mental, mesmo que você, né, esteja passando por uma situação tão difícil como essa. Pra gente encerrar, Alexandre, é por aí o caminho para se manter um relacionamento saudável? Sim, com certeza, o diálogo. E uma coisa, uma palavrinha que eu gosto muito, Lucas, é uma palavrinha composta chamada responsabilidade afetiva. O que é responsabilidade afetiva? Então, para a gente concluir, é o que eu posso causar ao outro, os sentimentos que o outro pode ter por mim, que eu saiba cuidar disso, que eu saiba nutrir isso, que eu saiba, de alguma forma, ter um certo zelo com isso, para que a gente tenha sempre relações mais saudáveis possíveis. É claro que vão existir conflitos, mas que esse conflito não evolua para algo danoso que possa ali prejudicar ambos ou prejudicar até mais pessoas que possam se envolver. Então, a palavrinha que eu sempre gosto de usar, então, nesses casos, é que a gente tenha sempre o diálogo, o respeito e a responsabilidade afetiva. Então, responder pelo que o outro tem expectativa sobre mim, isso é essencial.